E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse vídeo aqui foi feito para você ouvir enquanto faz qualquer outra coisa, como sempre aqui no canal, tá virando um hábito isso. Se você gosta do conteúdo, gosta de ficar aqui ouvindo o que eu falo aí, se inscreve, deixa o like e é nóis. Bom vídeo. Ceticismo não é negação, é coragem de não fingir saber. Sabe o que me irrita um pouquinho? Gente que confunde ceticismo com negativismo, como se ser cético fosse ser um ranzinza existencial, um chato de galocha que nega tudo e vive de cara amarrada. Errado. Ser cético é ter coragem de olhar no espelho e dizer: eu não sei porra nenhuma e tá tudo bem. Sim, o cético incomoda. Ele destrói aquele teatrinho bonito que você montou na sua cabeça para dormir em paz à noite. Porque o cético não aceita o porque sim. Ele pergunta, ele cutuca, ele duvida. E isso, meu amigo, é o bastante para virar uma persona não grata na mesa do almoço de domingo. Mas o ponto é, duvidar exige mais coragem do que acreditar. Acreditar é confortável. É como deitar num colchão de espuma ideológica e tirar um cochilo enquanto o mundo desaba lá fora. Agora, duvidar é estar o tempo todo em pé, sem encosto, encarando o caos de frente, com a testa suando e a alma em frangalhos. Nietzsche entendia isso como poucos. Quando ele dizia que os grandes pensadores são sempre céticos, ele não estava falando de pose intelectual ou de usar gravata borboleta enquanto lê Schopenhauer. Ele estava falando de um estado de espírito radical, o de não se agarrar a absolutamente nada, nem mesmo a própria opinião. E sabe por que isso é importante? Porque a maior parte do que você chama de minha opinião nem é sua. É só um Ctrl+C de coisas que você ouviu por aí, dos seus pais, da escola, da igreja, de podcast, inclusive esse aqui, olha o perigo. Se você nunca parou para questionar se isso tudo faz sentido, então você não é um crente, você é só preguiçoso. Tem uma grande diferença entre ser ignorante e ser intelectualmente desonesto. O ignorante diz, não sei. O desonesto finge que sabe. O cético prefere parecer burro por assumir a dúvida do que posar de sábio com um monte de cerveja fajuta. E aqui entra o paradoxo. Quanto mais você duvida, mais você percebe o quanto tá todo mundo tentando te empurrar certezas goela baixa. Seja político, coach de Instagram ou até aquele seu amigo do livro que mudou minha vida. Tá todo mundo desesperado por um manual de instruções. E você, cético, decidiu jogar o manual fora e improvisar com fita adesiva e sarcasmo. Claro que isso tem um custo. A dúvida cobra caro. Viver sem certezas não é fácil. Mas, sinceramente, viver cheio delas é uma forma sofisticada de burrice. Porque quando você tem certeza de tudo, você para de aprender, para de ouvir e para de mudar. E parar de mudar é igual a morrer antes da hora. Então não, ser cético não é ser negativo, é ser realista, é ter a humildade de dizer não sei e a ousadia de continuar mesmo assim. Porque no fim das contas, fingir saber é o maior auto-engano da humanidade. E você não precisa cair nessa. Dúvida, a droga pesada da filosofia. Dizem que a dúvida é uma fraqueza. Besteira, a dúvida é uma droga e das pesadas. Experimenta uma vez e já era. Você nunca mais volta a ser o mesmo. É tipo crack existencial. Na primeira tragada você desconfia de uma coisinha boba. Na segunda já tá questionando se o tempo existe. Na terceira tá pelado no banheiro chorando porque não sabe se você existe. Mas calma, isso é só fase de adaptação. A dúvida funciona assim. Começa como uma coceira, incomoda, aquele pensamento que fica ali no fundo da cabeça, te perturbando, será que isso faz sentido mesmo? Aí você ignora, tenta seguir a vida, mas ela volta, mais forte, mais insistente, até o momento em que você não consegue mais fingir. É aí que você tá fudido, porque começa a desmontar tudo e não tem mais parafuso que segure. Você começa questionando sua religião e de repente está reavaliando sua profissão, seu casamento, sua existência e até o porquê da gente colocar uma uva passa no arroz. Tudo vira alvo, nada escapa. A dúvida vira um filtro permanente na sua visão. Você não consegue mais ver o mundo como ele é. Você só vê o mundo como ele poderia estar errado. E isso dá uma sensação maravilhosa e desesperadora. Maravilhosa porque, finalmente, você sente que está pensando com a própria cabeça. Desesperadora porque percebe que tudo ao seu redor foi montado em cima de ideias frágeis, mal explicadas, herdadas por ósmose e que agora estão desmoronando. A dúvida é um ritual de passagem. Ou você encara ou volta correndo para o colinho das certezas. Nietzsche não era masoquista à toa. Ele sabia
sabia que pensar dói, que duvidar fere, mas também sabia que é nesse processo que a gente se torna mais humano, mais real, porque quem vive cheio de certeza vive de personagem, vive para agradar, vive no automático. A dúvida te tira do automático, te dá insônia, te faz questionar seu nome, seu CPF, sua moral, sua sexualidade, sua timeline no Instagram. E sim, muitas vezes você vai parecer um maluco, porque filosofar de verdade te deixa esquisito, diferente e inconveniente. Você começa a perceber que tudo que antes era óbvio, agora é discutível. Que as pessoas que você admirava talvez sejam só boas de retórica. Que aquele relacionamento incrível talvez fosse só carência disfarçada. Que aquele emprego dos sonhos talvez seja só um plano de aposentadoria com depressão embutida. A dúvida é insuportável, até que vira necessária. E o mais curioso é que, depois de um tempo, você sente falta dela, porque viver cheio de respostas parece uma jaula. A dúvida, apesar de assustadora, é liberdade. Liberdade crua, sem corrimão, sem GPS, porém, liberdade mesmo. No fundo, é por isso que Nietzsche incomoda tanto, porque ele não te dá respostas, ele te oferece abismos e diz: vai, olha lá embaixo, mas se olhar demais, o abismo olha de volta. E é nesse momento que você percebe, a dúvida é uma droga, mas é também uma lente, um espelho, uma lâmina. Ela te corta, te abre, mas também te mostra quem você é de verdade. Se tiver coragem de olhar, é claro. A mentira das certezas herdadas. Você não pensa, desculpa, mas é isso. Você repete. Você acha que tem opinião, que tem posicionamento, que tem consciência política, espiritual, estética, mas, na real, você é só um megafone ambulante do que te ensinaram desde que você nasceu. Sim, tô falando com você mesmo. Sabe aquele seu jeito de ver o mundo? Ele não é seu. É um Frankenstein feito de frases dos seus pais, valores da sua religião, memes da internet e meia dúzia de influencers que você acha que pensam diferente. E spoiler, ninguém pensa diferente quando todos estão repetindo as mesmas frases de efeito com trilha sonora inspiradora ao fundo. Você herdou uma porra de um pacote e nunca abriu pra ver o que tinha dentro. E sabe o pior? Você defende esse pacote com unhas e dentes, como se tivesse sido você quem criou. Tu defende política que nem nunca estudou, repete moral de século passado, segue tradição que nem sabe de onde veio e acha isso lindo. Acha que tem identidade, mas o que você tem é medo. Medo de rasgar o script. Medo de admitir que muito do que você acredita é mentira ou, no mínimo, não foi escolhido por você. Foi absorvido, injetado, ensinado e você aceitou porque era mais fácil. É aqui que Nietzsche entra chutando a porta. O cara olhou para a moral cristã da época e falou: isso aqui é uma prisão, um cabresto emocional disfarçado de virtude. E foi mais longe, chamou de moral de escravo. Por quê? Porque molda o pensamento das pessoas para elas obedecerem, para seguirem o fluxo, não para questionarem. É uma moral construída para manter o rebanho andando reto e feliz por estar preso. E antes que você pense: ah, mas eu sou ateu, isso não me pega. A moral cristã pode ter saído da sua igreja, mas nunca saiu da sua cabeça. Tá nas suas ideias de culpa, de sacrifício, de certo e errado. Tá no seu medo de mudar, de errar, de não agradar. A desconstrução real começa quando você olha para suas ideias e pergunta: isso aqui é realmente meu? Política. Você acredita nisso porque estudou as implicações filosóficas e sociais do modelo? Ou só porque seu pai falava mal do outro lado e você achou bonito? Religião. Você tem fé porque experimentou o sagrado ou porque te disseram que sem Deus você vai pro inferno? Relacionamento. Você acha que tem que ser monogâmico porque escolheu ou porque foi o único modelo que te ensinaram? Se você nunca parou para se perguntar isso, parabéns. Você é só mais um reprodutor de certezas herdadas, um papagaio com Wi-Fi. Mas calma, isso não é o fim, é o começo. Começo de uma desconstrução que dói e vai doer, porque destruir ideias que sustentaram a sua vida até aqui é tipo arrancar o piso da casa com você ainda morando nela. Vai cair pó, teto, parede, vai dar vontade de correr de volta para o conforto da ignorância. Mas aí você respira, fica e percebe. Está construindo algo novo, algo seu. Não mais as certezas da escola, da igreja, do zap da família, mas pensamentos que passaram pelo crivo do seu próprio olhar, que foram pensados, revistos e testados. É isso que o ceticismo faz. Ele te desce do palco, tira a máscara e te obriga a começar de verdade. Você quer pensar por conta própria? Então prepare-se para contrariar até quem te ama, porque pensar dói.
mas repetir é morrer em vida. Convicções são muletas de quem tem medo da verdade. Você já viu alguém defender uma ideia com tanto fervor que parece que a vida dela depende disso? Pois é, geralmente depende mesmo, porque para muita gente, ter uma convicção é a única coisa que impede o colapso mental. Tirou isso, desaba, vira geleia emocional no asfalto existencial. E é por isso que convicções são perigosas, são muletas mentais, te dão apoio, mas te impedem de andar com as próprias pernas. Nietzsche já avisava, com a finesse de um soco no estômago. As convicções são mais inimigas da verdade do que as mentiras. E se você entendeu o peso disso, parabéns, você está a um passo da crise existencial. Seja bem-vindo. O problema não é acreditar em algo, é acreditar cegamente. É transformar a ideia em dogma. É pregar a opinião como se fosse verdade universal. E ainda exigir que os outros comunguem da mesma fé. Senão, são burros, alienados do outro lado. Sabe aquele seu colega que estuda política, mas só segue perfis que reforçam o que ele já pensa? Aquele que não ouve o outro lado, não lê uma linha de contraponto, mas se acha super informado? Então, ele está dopado de convicção. É quase uma religião disfarçada de análise crítica. A convicção funciona assim. Primeiro te dá segurança, depois te isola. E por fim, te emburrece. Porque você para de aprender, para de escutar, para de se permitir estar errado. Você já percebeu como é difícil para alguém dizer, eu mudei de ideia? Parece que virou crime. Como assim você era de esquerda e agora pensa diferente? Como assim você não acredita mais nisso? Porque a sociedade treina a gente para ter opinião fixa. Como se o mundo fosse um tabuleiro e cada um tivesse que escolher uma casa e morrer nela. Mas a realidade muda. E se você não mudar com ela, você vai virar uma peça decorativa no Museu das Ideias Mortas. Ter convicção é confortável. É como ter uma identidade pronta no bolso. Sou isso, penso aquilo, voto naquilo e acredito nisso. Pronto, não precisa mais pensar. É só seguir o manual. Mas quem vive por convicções não vive. Apenas interpreta um personagem, e geralmente um personagem chato. Você quer saber se está presa a uma convicção? Faz esse teste simples. Pega uma ideia do que você defende com unhas e dentes e tenta refutá-la por 10 minutos. Se você não conseguir ou ficar com raiva só de tentar, parabéns, você virou refém do seu próprio pensamento. Liberdade intelectual não é pensar diferente dos outros, é conseguir pensar contra si mesmo. É olhar para sua própria cabeça e dizer, isso aqui que eu acredito, talvez esteja errado. É desconfortável? Muito. É necessário? Mais ainda. Nietzsche acreditava numa mente que se destrói e se refaz. Uma mente que tem ousadia de encarar suas próprias ilusões e arrancá-las na unha. E para isso, você precisa jogar suas convicções no lixo, ou pelo menos deixá-las em observação, tipo suspeitos numa delegacia. Porque verdade de verdade não precisa gritar, não precisa ser defendida com fúria. Ela se sustenta sozinha. Quem precisa gritar é a convicção frágil, desesperada para parecer forte. Então fica a dica, se você está defendendo uma ideia como se fosse sua mãe, talvez seja a hora de se perguntar se ela é mesmo sua ou só um escudo emocional contra o caos do mundo. A ciência não sabe tudo e é justamente por isso que funciona. A maior prova de que o ser humano tem preguiça de pensar é que ele prefere uma mentira bem contada do que uma verdade com rodapé em aberto. É por isso que o horóscopo faz sucesso e o método científico não vira viral no TikTok. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. A ciência é a única filha da mãe que tem coragem de dizer não sei em público. E é por isso que ela evolui. O resto tá muito ocupado tentando parecer inteligente para admitir que pode estar falando merda. A religião te dá uma resposta pronta. A política te dá slogan, o coach te dá uma fórmula mágica, mas a ciência te olha no olho e fala, então, talvez esteja errado, vamos testar de novo? E isso para quem está desesperado por certezas soa como fraqueza. Mas não é fraqueza, é honestidade intelectual, algo em extinção no planeta. Vamos fazer uma comparação rápida. Lembra quando todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo? A ciência achava isso também, até que um maluco com luneta, olá Galileu, olhou para o céu e disse, então, talvez a gente esteja girando igual peão. Foi perseguido, claro, porque ninguém gosta de perder a narrativa. Mas a ciência mudou de ideia, porque é isso que ela faz quando confrontada com evidência. Ela não casa com convicção, ela flerta, experimenta, mas se perceber que o rolê tá estranho, ela termina, sem drama. Agora olha pro resto, político muda de ideia? Não. Influenciador admite erro? Só depois que perde o patrocínio. Gente comum
defende crença errada até o último churrasco em família. Mas a ciência não tem orgulho besta, ela não está preocupada com o ego, está preocupada com o que funciona. E isso devia inspirar você. Sabe por quê? Porque se você aplicasse o método científico na sua vida, você seria uma pessoa muito mais lúcida. Em vez de viver com uma certeza teimosa, você testaria hipóteses. Essa ideia funciona para mim? Esse relacionamento tem evidência do que me faz bem? Essa profissão tem dados que sustentem minha escolha? Mas não. Você prefere o que chamam de intuição, que muitas vezes é só um nome chique do trauma disfarçado de feeling. E aqui vai outra coisa. A ciência não tem problema nenhum em ser desmentida. Ela até gosta. Cada vez que alguém prova que uma teoria antiga estava errada, ela celebra. Por quê? Porque avançou, porque descobriu mais uma peça do quebra-cabeça. Agora pensa em você. Quando alguém diz que você está errado, você celebra ou você parte para o ataque tipo um terraplanista com raiva? Exato. Você quer crescer? Então começa a cultivar essa mentalidade científica. Aceite que errar é parte do processo. Mudar de ideia não é fraqueza, é sinal de que você não está morto por dentro. Nietzsche, mesmo não sendo cientista, entendia isso muito bem. Quando ele perguntava quanta verdade o espírito suporta, ele não estava só filosofando, ele estava testando o limite do ser humano em aceitar a realidade sem se esconder atrás de dogma, fé ou coaching. A ciência não sabe tudo, e é justamente por isso que ela não para, e você também não devia parar. Pense menos como fanático e mais como cientista. Duvide, teste, refute, adapte, porque se até a ciência tem humildade de admitir que errou, quem é você na fila do pão para achar que já entendeu tudo? O amor fati, aceitar o caos sem pintar coraçãozinho em cima. Quando Nietzsche escreveu Amor Fati, ele não estava fazendo frase de autoajuda para camiseta de yoga. Ele não estava dizendo ame tudo como se fosse um coach de gratidão com filtro no Instagram. Ele estava mandando na lata, ame até a desgraça. Ame o inevitável, ame o que te destrói. Porque tentar lutar contra o real é a receita mais rápida para frustração crônica. Amor fati significa amar o destino, mas não o destino que você idealizou, o destino que chegou chutando a porta, atrasado, com um bafo de realidade dizendo, me engole. É olhar pra merda toda e dizer, é isso mesmo e eu topo. Parece masoquismo, talvez, mas é libertador. Porque, vamos ser sinceros, você quer controle, quer planejamento, quer que o universo obedeça suas metas de 5 anos. Mas o universo não tá nem aí. Ele é aleatório, indiferente, caótico. E quanto mais você esperneia, mais patético você fica. Amor fati é parar de tentar controlar um mar e aprender a surfar o tsunami. Só que aqui vai a parte difícil. Amar o destino não é aceitar tudo passivamente. Não é virar capacho da casa. É olhar para o que já aconteceu, para o trauma, para o erro, para o fracasso e dizer, isso aqui faz parte. Isso aqui me molda, isso aqui me fode, mas também me forma. Não é pintar o caos com florzinha, é tatuar ele na pele. Ele não queria que você vivesse feliz, ele queria que você vivesse inteiro, que encarasse a vida como ela é, feia, dura, incerta e ainda assim digna de ser vivida com intensidade. Porque fugir do caos é como se amputar emocionalmente, é viver só metade da experiência. Quer um exemplo prático? Pega aquele dia em que tudo deu errado. Perdeu grana, discutiu com alguém, bateu ansiedade. Você tem 2 opções. Reclamar como um personagem do Big Brother ou encarar aquilo como uma prova real de que você ainda está vivo, que você sente, que você ainda reage. Amor fati é amar até isso. Não porque é bonito, mas porque é seu, porque é parte da sua narrativa. E porque negar o que aconteceu é negar quem você é agora. Aliás, é aqui que muita gente pira com a filosofia. Porque esperam respostas doces, consolo, verdades que acalmam. Só que a filosofia séria, a filosofia nietzschiana, é um chute no estômago com citação no rodapé. Ela não alisa, ela joga você no abismo e pergunta, e aí, vai pular ou vai viver como se estivesse morto? Você quer mesmo pensar? Então se prepara para engolir a vida sem açúcar. Se prepara para olhar no espelho e ver os traumas, os erros, as dúvidas e ainda assim sorrir. Ou pelo menos não vomitar. Porque viver com dúvida, com angústia, com caos é o normal. Anormal é fingir que tá tudo bem. Nietzsche te convida a amar tudo isso. Não com um afeto bobo, mas com honra, com presença, com coragem. Porque no fim, amar o fati é amar o fato de que a vida nunca vai te pedir permissão. E mesmo assim, você segue vivendo.